My lord, the fleet has moved out of Lightspeed. Comscan has detected an energy field protecting an area of the 6th planet of the Hoth system. The field is strong enough to deflect any bombardment. The rebels are alerted to our presence. Admiral Ozzel came out of Lightspeed too close to the system. He felt surprise was wiser. He is as clumsy as he is stupid. General, prepare your troops for a surface attack. Yes, my lord. Lord Vader, the fleet has moved out of Lightspeed and we're preparing to... You have failed me for the last time, Admiral. Captain Piet. Yes, my lord. Make ready to land our troops beyond their energy field, then deploy the fleet so that nothing gets off the system. You are in command now, Admiral Piet. Thank you, Lord Vader. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 92. Eu sou Rafael Arinelli. E por que os maiores vilões do cinema têm sons tão típicos? Eu sou o Daniel Cury e, como diria Nelson Rodrigues, todo canalha é magro. Aqui é o Henrique Risato e eu sempre torço pros vilões ganharem. É mentira, né, Henrique? Você não torce, não. Duvido que você torça pra todos os vilões ganharem. Você torceu pro Câncer em A Culpa é das Estrelas? Não, mas eu torci pra eles terem vida eterna. Que por acaso não é um vilão. Ou seja, você acabou de quebrar sua própria teoria. Muito bem, estamos aqui reunidos com o time titular do podcast do Cinemação para falar sobre os maiores vilões do cinema. A gente não vai fazer um top 10, nem um top 50, nem nada disso. Vamos discutir a importância dos vilões para os filmes e vamos também falar sobre o porquê que eles são bons, né, pra gente, pra história, e vamos elencar aí alguns vilões que fizeram tanto sucesso no cinema e que tiveram aí seu poder perpetuado pela história, né? Mas antes da gente bater esse papo, vamos pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. In the dark, can't be sure when they fit there. And besides, in the meantime, I'm just dreaming of tearing you apart. Hoje temos comentários curtos aqui, né, para ler, não tem tanta coisa que a gente vai ficar falando, então você fique tranquilo se você é daquele tipo que não gosta de ficar escutando tantos comentários, tantas leituras de e-mail. E a gente vai falar aqui só alguns comentários rápidos que a gente recebeu justamente para focar um pouco mais no tema principal. Mas se você quer ter o seu comentário lido aqui no Cinemação, como que essa pessoa faz, hein, Dani? Ela pode mandar um e-mail para contato@cinemação.com. Se preferir, pode entrar no facebook.com/cinemação e comentar lá, compartilhar as fotos legais que a gente posta, etc. Pode também comentar alguma coisa no Twitter, no @cinemação, dando reply pra gente. Ou então, se quem quiser seguir cada um de nós em separado, pode seguir eu no @Daniel Cury, com Y, o Rafa no @Arinelli, com 2 L's, e o Henrique no @Henrique Risato, com 2 T's. Quem preferir pode também comentar no Instagram, no @Cinemação, sempre tem foto nova lá, pintando por lá.
podcast. Então é isso. Comente, diga o que você achou, pode comentar no próprio site do Cinemação, diga o que a gente sempre lê, o que for mais interessante, independentemente de por onde veio o comentário. Então diga o que você achou, dê uma sugestão, fala o que você pensa, libere seus medos pra gente, que a gente vai ler e vai comentar aqui. Quanto mais interessante for o seu comentário, mais interessante vai ser o nosso podcast, porque daí a gente vai poder comentar coisas interessantes. E também não importa o tamanho, né, do comentário. Se a pessoa quiser escrever uma carta pra gente enorme, ou a gente vai ler aqui, ou responde e tal, pelo próprio site ou em algum outro lugar. Mas pode ser de qualquer jeito, qualquer tamanho, que você é livre para escrever do jeito que você quiser, como você quiser. Inclusive anonimato também é permitido aqui. Muito bem, vários comentários aqui. Vou pedir pro Henrique começar. Qual o comentário que você trouxe que é um comentário bacana para ser lido aqui no Cinemação? O meu comentário, ele veio da página do Cinemação chamada Cinema Song, que a gente traz várias trilhas sonoras de filmes. E o Antônio Dias, ele tá fazendo a trilha sonora do Watchmen, o filme, que é baseado na graphic novel. E quem comentou foi o Augusto Barreira. Ele escreveu o seguinte: boa, existem outras trilhas que também curto bastante. Ele citou alguns filmes daí: A Primeira Noite de um Homem, Easy Rider, Bronson. Deixou até 3 pontinhos. O legal do que ele falou é que sim, ele deu umas dicas pra nós, né, que escrevemos aqui pro Cinemação, porque é um tema completamente aberto. A única ideia assim principal é o song, né, que é a canção, não seria só, por exemplo, uma trilha sonora instrumental. O legal é ser uma música mesmo, né, com cantada. Mas já tá anotado essas dicas para que ele passou pra gente. E cedo ou tarde, com certeza, ele vai estar vendo as grandes músicas desses grandes filmes, ou de filmes menores, mas que tem grandes músicas, aí rolando no Cinema Song, no Cinemação. Legal, hein, esse comentário. Legal porque é realmente, como o Henrique falou, é um comentário, é um tema, né, muito aberto, assim. Então dá possibilidade para muitos textos, inclusive vídeos e tal. Então se você gosta de música, gosta de trilha sonora, fica aí uma coluna, né, uma sugestão de coluna para você ir lá ver, visitar e compartilhar, inclusive com seus amigos, porque é bem legal mesmo. Essa do Watchmen aí o Antônio Dias está dividindo por partes, então tá bem legal, dá para você ir acompanhando e tal. Meu, muito bacana. Eu já tenho um comentário aqui que veio na crítica de Gravidade. Olha só, um texto que foi escrito lá no ano passado e tal, e chegou esse comentário recente aqui pra gente, e o Anderson Alves Rosa, que mandou pra gente, ele escreveu o seguinte: sem dúvida uma das melhores críticas que eu li sobre esse filme, especialmente porque eu sou fã do Paulinho Mosca. Quem escreveu essa crítica foi a minha própria pessoa que escreveu essa crítica. E aí eu achei bem legal o comentário, porque na verdade no primeiro parágrafo da minha crítica eu coloquei que existe uma música do Paulinho Mosca que ele diz que não somos mais que uma gota de luz, uma estrela que cai, uma fagulha tão só na idade do céu. É uma música que já foi regravada várias vezes, né? Essa música, inclusive, tem uma versão bem legal com a Zélia Duncan e a Simone, e elas fazem tipo um acústico, assim, então ficou bem legal essa música, e ela cabe muito bem, né, no filme Gravidade, justamente porque é um filme que te reduz, né? Te coloca como uma poeira cósmica mesmo, assim. Então, acho que é muito legal, converte muito bem a música e o filme. Inclusive, agora falando, me veio na mente uma tirinha do Calvin, que ele grita pro céu: não aguento mais essa vida, não sei o que, esse mundo é muito injusto e tal, tipo, gritando pros astros, assim. E depois ele acaba concluindo, gritou o grão de areia, né, no universo. É mais ou menos por aí. E assim, é legal a gente tentar fazer essas relações, né, de música, filme, porque são artes que se conversam muito. E a gente tem aí um artista brasileiro também, que é um artista
bom pra caramba, né? E que às vezes não é tão valorizado dentro do mercado aí, ou dentro da nossa cultura. Então, fica aí o comentário escrito pelo Anderson, e muito obrigado, Anderson, pelo seu comentário. Eu acho que fez todo o sentido a música, e que bom que você gostou dessa relação que a gente fez por aqui. Eu tenho aqui o comentário da Ana Moss. Ela comentou no post 10 coisas que você não sabia sobre Shailene Woodley. E ela escreveu o seguinte: amei saber de tudo isso. Excelente pessoa, apesar de achar ela uma atriz meio sem sal. Ou seja, você gostou dela enquanto pessoa e não dela enquanto atriz. E eu, de certa forma, concordo. Eu acho que a Shailene Woodley, ela é uma atriz legal, mas ela ainda tá longe de ter aquele carisma que a Jennifer Lawrence, por exemplo, conquistou com mais rapidez, né? Então acho que talvez falte mesmo, mas eu gosto dela, eu acho que ela é uma atriz legal. Esse post que você fez, né, dela é muito engraçado, porque ela é uma pessoa muito, podemos dizer assim, exótica, né? Ela tem umas coisas muito loucas que ela faz e tal, que ela acredita, e eu acho engraçado porque se você lê todas as curiosidades sobre ela, as coisas que você não sabia sobre ela, e você bate na sua cabeça com a imagem que dela, principalmente no filme É Culpa das Estrelas, não condiz muito, né? Aquela pessoa frágil do filme, magrinha e tal, com aquele monte de coisa curiosa, assim. O que me passa a sensação é que ela, como pessoa, é uma pessoa muito radiante, né? Muito vibrante, assim, com a vida e tal. Mas como atriz, ela ainda não atingiu esse ponto, né? E quem não leu, leia lá. O texto é bem interessante, tem umas coisas muito engraçadas dela, né? Tipo, tomar sol na vagina. Super legal. Eu acho que as mulheres todas deviam tomar sol na vagina. Jack Crawford must be very busy indeed if he is recruiting help from the student body. Busy hunting that new one, Buffalo Bill. What a naughty boy he is. Do you know why he's called Buffalo Bill? Please tell me. The newspapers won't say. Well, it started as a bad joke in Kansas City homicide. They said, this one likes to skin his humps. Why do you think he removes their skins? Agent Starling, throw me with your acumen. It excites him. Most serial killers keep some sort of trophies from their victims. I didn't. No, you ate yours. Os tão aclamados vilões de filmes, vilões de livros, vilões de quadrinhos, né? Os vilões são, na sua maior parte, né, o contraponto do herói. Por quê? Porque eles servem justamente para trazer aquele desafio pro herói, né? Ele é o cara que vai aguçar no herói a curiosidade, que vai trazer motivo pro herói se revelar. E esse vilão, ele pode ser desde uma pessoa, quanto ele pode ser um universo inteiro, ele pode ser um ambiente, ele pode ser um clima, ele pode ser uma pessoa, um monstro. Então temos milhões de vilões aí dentro do cinema, em tantas outras mídias, né? Se a gente pode dizer assim. A gente tem aqui uma lista com alguns vilões que a gente preparou e tal, mas eu queria, antes da gente começar a entrar propriamente nos vilões, eu queria discutir um pouco essa importância do vilão dentro de uma narrativa. Então vamos falar nesse sentido de o que
que é essa importância do vilão dentro da história, né? O que o vilão, pra que o vilão serve dentro de uma história? Se de um lado você tem um herói, você tem do outro lado um vilão. Mas o vilão, ele se aplica a todos os tipos de filme. Por exemplo, filmes biográficos. A gente pode dizer que ali a gente tem algum vilão, mesmo que seja só uma situação. O herói, ele pode ser um herói que se transforma em vilão. Qual que é a importância dessa persona, desse vilão para a história, né? Então, eu vou falar um pouquinho do curso de pós-graduação que eu fiz sobre etimologia. Na verdade, eu joguei no Google o que significa vilão e eu vou ler o que está escrito no Wikipédia pro deleite do Rafael. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Mas é o seguinte, o termo vilão, ele se originou na Idade Média, que tinha lá a nobreza, né, o senhor feudal, imagine ele no castelinho dele ou na casa forte dele. E o resto era tudo trabalhador feudalzinho lá, eram os servos. E eles eram divididos em várias castas. Tinha uma casta que morava assim na cidade, nas vilas, que elas eram mais próximas aos nobres. Só que eles não chegavam a ser os nobres, eram tipo coletor de imposto. Se você quiser fazer uma analogia, você pode até pensar no Robin Hood. Tinha aquele cobrador de impostos que era um cara... assim, sem escrúpulos, né? Então ele não era o rei, um príncipe, só que ele era tipo um cara que era do povão, mas ele tinha alguns privilégios e morava na vila. Então o termo vilão veio já na Idade Média por conta dessas pessoas ruins, de má índole, que tinham assim uma proximidade grande ao poder, entendeu? Obrigado, Wikipédia, por todo o seu conhecimento que você tem no podcast, né? A Wikipédia é lida na íntegra pra você. E pra mostrar que eu não sou feito só da Wikipédia, tirando 95%, mas foda-se, você falou, será que uma biografia pode ter um vilão? Acredito que sim. Por exemplo, na biografia do Ayrton Senna, querendo ou não, o Alan Prost era um vilão na vida dele, né? Porque era um competidor, um oponente, exatamente o que o Rafael falou aqui, baixo oponente. Eu também pensava isso, mas eu acho que não. Sabe por quê? Porque a gente tem que diferir o vilão do antagonista. O antagonista é todo aquele personagem que vai contra aquilo que o protagonista deseja, né? E o antagonista, sim, o antagonista pode ser o tempo climático, o antagonista pode ser a cidade, o antagonista pode ser uma situação e não necessariamente uma pessoa. O vilão, pelo que eu entendo, ele é sempre uma pessoa ou um monstro, ou enfim, alguma criatura, um ser que é mal por si só, ou seja, que comete maldades, que faz algo ruim, que é mal e que deseja fazer algo ruim em relação ao protagonista ou a um amigo do protagonista, ou enfim, a algo próximo do protagonista. Então eu acho que é importante a gente tentar entender isso, assim, a gente vai falar de vilão, quando a gente fala de vilão, os grandes vilões do cinema, ou quem são os vilões, os principais vilões, a gente vai pensar nos caras maus, tipo, o bad guy mesmo, que a gente fala, tipo, não o cara da cama. Bad guy, tipo, o cara mal, bad guy. E o que pode ser uma mulher, obviamente, também. Então, assim, esse é o vilão. O vilão ou a vilã é a pessoa que é maldosa ou que comete maldades e atrocidades, etc. O resto é antagonista. E isso explica legal também alguns filmes que tem um vilão como personagem principal. Por exemplo, no primeiro filme Exterminador do Futuro, o personagem do Arnold Schwarzenegger é um vilão. Ele é um vilão, ele é um cara mau, ele é um cara que tá lá pra matar e ele é mau. Tudo bem que ele é um robô, mas ele é mau, não interessa. Então ele é um vilão, mas ele é o personagem principal. Então o antagonista, ele não é o antagonista do filme, entendeu? Existem alguns filmes em que o antagonista é o herói, ou é o policial, ou é o cara que quer destruir o vilão, que é o protagonista. Então, assim, mas claro que na maioria das vezes o vilão acaba coincidindo com o antagonista também. No caso do Exterminador do Futuro, o personagem principal mesmo, na verdade, é a Sarah Connor, que é interpretada pela Linda Hamilton. O Exterminador, né, o androide,
que é o Schwarzenegger, ele é tipo, ele é o vilão, mas ele não é assim, o protagonista mesmo, eu acho. Acho que um vilão, ou pelo menos um cara ruim, que é protagonista, é a família Corleone do Poderoso Chefão. Eles são bandidos, né? Eles são uma máfia. E eles são os principais. Então, acaba tendo, sei lá, outros vilões no filme, que são os caras das outras famílias mafiosas. Ou no segundo filme, que é o próprio filho lá do Marlon Brando, que é aquele que é meio problemático, que acaba traindo. No final do segundo filme a gente descobre isso. Spoiler, meu Deus! Spoiler de 30 anos atrás. Então é isso. O mesmo no Scarface, Tony Montana lá, ele tipo, era um puta filha da puta. Um puta filha da puta. Oh, man. E a gente acompanha a história dele. E no final os vilões acabam sendo os outros bandidos também que querem ferrar com ele. Então ele não é um filme com mocinho, é um vilão, que ele podia ser considerado, é um anti-herói e que tem caras piores do que ele contra ele, ou pelo menos o diretor escolheu um ponto de vista, né? Então, mas daí até onde que um vilão é vilão se ele não tem, por exemplo, um herói, ou se você de alguma maneira entende a motivação daquele vilão, né? Vocês até estavam falando sobre esses... Tudo bem, a gente tem o Exterminador, o Poderoso Chefão, o Scarface e tal, que você tem uma visão voltada do vilão para aquele mundo. Você entende o quanto que eles são filha da puta, o quanto que eles estão atraindo e tal. Mas, por exemplo, no Poderoso Chefão, você se envolve com aquela família e você acaba, em alguns momentos, inclusive, torcendo por ela, né? O vilão, ele pode ter essa torcida, ou o vilão, ele necessariamente é um cara que ele vai motivar o herói. Quer dizer, o vilão ele passa a ser o herói da história, porque por mais filha da puta que ele seja, você torce por ele, ou não, o vilão é sempre o cara que você quer ver ele se dar mal. Acho que, como eu falei no começo, muitos filmes eu acabo, assim, se não é que torce pro vilão ganhar, mas você torce pra ele ter mais, sei lá, tempo de cena até, tempo na tela, por exemplo, sei lá, Guerra nas Estrelas, as melhores cenas são com o Darth Vader, por exemplo. Ou o Hannibal, as melhores cenas são com o Hannibal. Eu acho que o vilão é uma pessoa que faz maldades, né? Inclusive um filme pode ter muitos e muitos vilões. Então você pode muito bem torcer. No caso de filmes em que o vilão é o protagonista, você acaba torcendo pelo vilão, mesmo sabendo que ele é mau e tudo mais. E eu até tenho uma frase do Woody Allen que é super legal. Ele fala que as pessoas boas certamente dormem muito melhor à noite, mas as pessoas más se divertem muito mais ao longo do dia. Então é bem legal essa frase porque, assim, claro que a gente sabe que não é legal ser malvado, ninguém aqui é malvado, ninguém aqui mata ninguém, ninguém aqui rouba ninguém e tudo mais. Mas no contexto da ficção, no contexto do filme, no contexto do livro que você está lendo, no contexto da série e tudo mais, é divertido ver a pessoa cometer alguma maldade, ou a gente sabe que é aquilo que movimenta a ação do filme, a gente sabe que é isso que faz com que a história caminhe pra frente, senão não tem uma história, não é um dia a dia, é uma crônica. Então eu acho que a gente sempre vai ver o vilão como algo legal, algo memorável, algo que a gente leva pra gente, né? Ninguém gosta de Star Wars porque o Luke Skywalker é legal. A gente gosta de Star Wars porque o Darth Vader faz barulho e mata as pessoas e sei lá, e é legal, e ele é legal, e é da hora e pronto, acabou. Então é mais ou menos por aí. E inclusive os atores geralmente gostam de fazer vilões. Eles dizem que é mais legal ser o vilão do que ser o mocinho, porque o vilão permite que ele crie mais, que ele se envolva mais, ou que ele se divirta mais fazendo as cenas. E eu acho que é bem isso mesmo. O vilão permite um pouco mais de diversão quando a gente tá falando de ficção, né? Olha quanto ão, né? Mas tudo bem. Com exceção, olha aí, mais um não. No, God! Do Will Smith, né? O Will Smith é um cara que só gosta de fazer herói. Inclusive, já foi convidado para alguns papéis no qual ele se recusou porque ele não ia ser o bambambam do filme. Ele não ia ser, tipo, o cara que chega lá e salva o dia. Não, ele tinha que ser, ele tem sempre que ser o herói. I'm awesome!
ele é um babaca, né? What the f***? Então, ele é um babaca e quando você... Então, ele é um babaca, ponto. Esse foi o meu comentário pra reforçar a tese do Daniel. Cala a boca, Magda! Quando o ator, você tá acostumado que ele é um mocinho. Ele faz um papel de um vilão, de um filho da puta. Cara, aí que ele mostra o trabalho. É só lembrar do Django, o personagem do Leonardo DiCaprio, que é um vilão melhor do que ele. Eu acho que o Will Smith, claro, a gente sabe que ele não é nenhum grande ator. Então talvez isso seja um mecanismo de defesa dele, de mostrar que ele não seria capaz de fazer um vilão. É porque, ao mesmo tempo que é mais divertido, também é mais difícil fazer um vilão, né? Então, não sei. Claro, tudo bem, ele faz comédia, e comédia costuma ser mais difícil. Mas, enfim, o Will Smith, né? E ele também é muito comercial, ele vive em função da imagenzinha dele e tudo mais. Ele, tipo, fez o filho e a filha dele se venderem desde cedo e tal. Quer dizer, não sei, pode ser que seja outra história, mas eu tô exagerando. Mas, assim, sei lá, o Will Smith não é um exemplo de um grande ator que mereça destaque, na minha opinião. Cara, eu acho que ele tem sim umas... Ele é um bom ator, assim. Acho que ele tá um pouco acima da média aí do que a gente vê. E assim, eu acho que na verdade a escolha dele só fazer herói é uma escolha de carreira, meu. Tem gente que vai fazer vilão, que vai fazer herói e tal. Mas o cara às vezes pode ser um herói tão bom que não vê necessidade de ser herói também e tal. Então, eu não sei, eu acho muito difícil você chegar e falar que, porra, o cara é um idiota porque ele não quer ser um vilão em algum filme, entendeu? E, porra, e aí? O cara não tá afim, meu. E ele é um idiota por isso, é só uma vontade dele. Não sei, eu acho assim. Eu acho que um bom ator, ele quer fazer bons papéis, ele quer fazer bons filmes, independente de ser o vilão, ser um mocinho, etc. Provavelmente os atores não pensam muito nisso. Eu só quero fazer vilão, só quero fazer mocinho. O ator provavelmente pensa, eu quero fazer bons personagens que desafiem e tudo mais. Eu não vejo o Will Smith como um ator que faz personagens que desafiem. Ele faz meio que o que ele quer. E eu acho que tem muito dessa questão comercial. Ele é um dos atores mais bem pagos e que mais dão boa bilheteria quando se faz filme. Então, quando ele está num filme, ele resulta em bilheterias muito boas, principalmente nos Estados Unidos, onde ele é tipo, sei lá, ele é o Luciano Huck dos Estados Unidos, né? Ou a imagem de pai de família e tal. Então eu acho que, o ator bom faz bons personagens e invariavelmente passa por bons vilões, que é o caso do Jack Nicholson, que é o caso do Heath Ledger e tudo mais. Então, sei lá, se ele toma uma atitude dessa e ainda deixa isso claro pro público, eu tenho um pé atrás. Tava falando do Will Smith, que é um ator que só faz mocinho. Cara, eu vou falar um ator muito bom, que a maioria dos filmes ele é vilão. Christopher Lee. E a gente sabe que ele tem até uma banda de rock. Uma vez a gente falou isso, acho que... Não sei se foi num plano detalhe, alguma coisa no podcast da temporada passada, né? Da segunda temporada. Mas, Christopher Lee, ele fez um monte de filme que ele era o Drácula. Ele foi o Saruman no Senhor dos Anéis e no Hobbit. Ele era o Conde Dooku. Da onde, Dani? Dooku. Eu sei que dá. Ele foi o Conde Dooku em Star Wars. Ele foi o Scaramanga em 007, O Homem da Pistola Dourada. E não é um filme pornô, é um filme de verdade, 007. A do Golden Gun. Então é um ator que ele vira e mexe, ele faz uns vilões, cara. E por exemplo, o Gary Oldman também é um outro. Pensando assim rapidamente, no Quinto Elemento, aquele filme com o Bruce Willis, ele tem até uma tampa assim na cabeça, ele é bem doidão. No Livro de Eli, que ele tá, tipo, bem velho até no filme, né? Com Denzel Washington, se eu não me engano, no Livro de Eli, né? Um outro filme legal também é o Força Aérea 1, que ele faz o bandidão lá. Então tem uns vilões, cara, que são muito... Tipo, tem uns atores que são vilões muito, muito bons, assim. Um outro, só pra citar, tipo, o último, Ralph Fiennes. Cara, ele como Voldemort é, tipo, do caralho. E faz tempo que eu não assisto a Lista de Schindler, mas eu lembro, tipo... Passava no SBT, eu era criança, eu lembro, tipo, ele vinha assim, dando, tipo,
tiro a torta e a direito nos judeus, assim, eu ficava, credo, isso não é possível que esse filme seja, tipo, alguma coisa verdadeira, não é possível que fosse assim, daí você cresce, você descobre que, tinha gente muito pior até. O Henrique já começou a dar um monte de nome aí de vilão, né, que a gente vai falar aqui, é óbvio, mas eu queria começar com os dois que seriam os dois que, se você procurar na internet, você vai encontrar esses como, se não o primeiro, sempre em segundo ou em terceiro na lista, ou seja, tá ali entre o top 1, 2 e 3, né? Que é justamente o Hannibal Lecter e o Darth Vader, né? Queria entender aqui, a gente discutir qual a importância deles dentro desse papel de vilão. Vou falar uma coisa que talvez eu seja apedrejado em praça pública ou não, mas eu acho o Hannibal muito mais vilão do que o Darth Vader. Eu gosto muito do Darth Vader, mas o Hannibal, ele tem pra mim um fator que eu acho que é muito mais mórbido, assim, do que o Darth Vader. Ele tem uma coisa de cinismo, eu não sei, ele é um cara, assim, muito ruim por ser ruim, assim, e não só... É óbvio que, assim, o Darth Vader, ele teve um pano de fundo, né, que os primeiros, o episódio 1, 2 e 3 acabaram meio que justificando toda aquela maldade dele e tal. Só que o que eu acho que envolve o Darth Vader e que acaba assim facilitando essa maldade é justamente a questão do lado negro da força, entendeu? Tipo, se o cara tá no lado negro da força, ele é ruim e pronto, e acabou, e ele é maldoso e é isso, esse é o argumento assim maior. Agora, o Hannibal não, o Hannibal ele tem uma coisa de ser um cara louco, de ser um cara que curte aquilo que ele faz, ele tem aquela maldade quase que, sabe, que ele bebe aquilo de uma forma muito homeopática, ele curte cada momento de aquela coisa sádica e tal. Então eu acho ele um vilão muito mais denso do que o Darth Vader, por exemplo. Eu acho que eles são vilões completamente diferentes e cada um icônico por características completamente diferentes. Então, por exemplo, o Hannibal Lecter, ele é um dos maiores vilões do cinema por ser um dos maiores vilões do cinema. Ele é, assim, ele é a maldade em pessoa e ele carrega o filme o tempo inteiro, né? Ele que faz com que o filme realmente aconteça do ponto de vista do roteiro e da atuação e tudo mais. O Darth Vader eu já vejo como um vilão icônico porque ele tem características muito específicas, não necessariamente por ser tão malvado, mas porque ele tem, né, a roupa, o som e tudo mais, e ele tá numa franquia que é uma das maiores franquias do cinema como um todo. É uma franquia que simboliza o estabelecimento da cultura pop, nerd, de uma forma sólida. É um filme que marcou gerações, né? Não só a geração quando foi lançado, mas várias gerações. É um filme que as pessoas assistem e revêem o tempo inteiro. Então eu acho que essa é a pegada do Darth Vader, diferente da pegada do Hannibal Lecter, mas cada um tem o seu caminho no cinema, entendeu? Mas você não acha que de repente o Darth Vader, ele no fator maldade, ele perde pontos, principalmente porque as últimas cenas dele no filme, ele acaba sendo bonzinho, entre aspas, assim, tipo... esse é meu filho, eu tenho um fator humano aqui que me deixa sensível a tudo isso, e tem todo aquele discurso, aquele reencontro, aquele, sabe, assim, será que ele não tem um fator de bondade que é maior? Porque pra mim, o Hannibal é assim, ele é a descrição perfeita do cara ruim, como o Coringa, por exemplo, sabe? Ele é um cara que ele é ruim e ele curte ser ruim por ele ser ruim, entendeu? Então, o Darth Vader pra mim, cara, tipo, o personagem favorito de todos os filmes, assim, de filmes, desenho, franquia, é o meu personagem favorito. O que eu acho, assim, a hora que eu tava pensando sobre o podcast, eu tinha pensado assim, a gente vai falar dos vilões terríveis, dos piores vilões, e eu até ia falar, se falar um vilão terrível, pode até tirar o Darth Vader, porque ele não seria tipo um monstro. O que acontece, que a gente tem a explicação na nova trilogia, é que é um cara, porque que ele caiu pro lado negro da força? Porque ele ficava com medo da mulher que ele ama morrer, e ele achou, eu vou ficar pro lado ruim,
mas eu vou ter o poder suficiente de salvar a pessoa que eu amo, que tá grávida do meu filho e tudo mais. Na trilogia clássica, quando a gente vê o Darth Vader, ele tem aqueles elementos sombrios. Meu, é um cara de armadura fechada, a gente não, assim, imaginando, pra quem assistiu em 1977, não imaginava que era uma pessoa, era um robô aquele negócio lá, certo? Tipo, no primeiro filme nem explica que é um cara e tal, a história. Você não tem ideia que ele é o pai do Luke e tudo mais. Então, ele é um vilão, mas ele não é caótico, ele segue o... Tipo, ele é um cara que tá numa grande cargo no Império, né, que a instituição maior da trilogia clássica. O grande vilão seria, tipo, o Imperador, e ele é um servo do Imperador. Mas, como ele tem muito poder, tipo, ele pega um cara pelo pescoço, tipo, segurando o pescoço do cara, ele vai brigando com o cara, quebra o pescoço. Aí, dos outros, por exemplo, um almirante lá, ele erra, ele vai estrangula o cara usando a força, tipo, sem piedade. Ele não tem misericórdia. Quando ele vai torturar a princesa Leia, ele tortura também, sem piedade alguma. Então isso faz dele um bom vilão, mas ele segue princípios, ele segue ordens de alguém, entendeu? Ele não sai destruindo tudo. O Hannibal, eu acho ele sim um cara ruim, mas não de todo o ruim. Porque, por exemplo, eu acho que é no Dragão Vermelho, no começo... Mostra, ele é um cara culto, ele vive em sociedade, ele, se eu não me engano, ele é até um psiquiatra, né, a profissão do Hannibal Lecter. Então ele vai em teatros e tudo mais. É que ele tem essa perturbação mental de ser um canibal. Mas não é que ele prende pessoas em gaiolas e vai se alimentando e rindo. Não, ele tipo pega um cara, mata, come, tem o sadismo dele de fazer os outros amigos também comerem carne humana sem saber. Só que ele é muito inteligente, então ele tem esses descontroles, mas ao mesmo tempo ele não é assim um cara, sei lá, alucinado, como a gente pode pensar em outros filmes com caras simplesmente alucinados. Eu acho que aí a gente tem 2 pontos de partida do que faz alguém ser vilão, do que faz alguém ser mal na história e tudo mais. Um deles é o de um princípio supostamente nobre. Então tem muitos vilões que são pessoas que cometem maldades porque no fundo quer proteger a filha, ou no fundo quer manter a família no poder, que supostamente é minimamente, sei lá, é um desejo, né, final, assim. Ou o cara que comete atrocidades porque ele acredita realmente que matar uma determinada raça, um determinado grupo, um determinado povo, ou sei lá, uma família, é importante para que a cidade, o país, o mundo seja melhor. Então tem isso, tem esse princípio, né? Seja ele errado ou nobre, como, por exemplo, proteger a família. Mas tem o princípio da loucura. Então tem muitos vilões que são vilões porque são completamente insanos. Ou seja, eles até podem eventualmente conviver em sociedade, eles podem até se passar por pessoas boas, mas no fundo eles cometem atrocidades porque eles têm problemas. Eles deveriam, sabe assim, precisariam de remédios psiquiátricos ou precisariam de um tratamento muito, muito pesado para isso. Então, acho que esses são os 2 princípios, né? Aquele que acredita em algo e aquele que simplesmente é muito louco e tem algum tipo de sadismo, como o Henrique disse, algum tipo de algo que dá prazer pra eles. Então são essas as 2 bases principais. Agora, vocês acham que um vilão ele ganha mais força no cinema quando desde o começo você já sabe quem é o vilão? Ou vocês acham que o fato de você ir percebendo as situações determinadas que aquele vilão causa e tal torna ele um vilão mais forte? Eu pensei nisso justamente porque eu tava pensando aqui. O Hannibal, você conhece ele quase que desde o começo do filme mesmo, né? Você tem já uma ideia de o que ele é. O Darth Vader também. E aí você tem tantos outros personagens, como a gente falou do Scarface, falamos lá do Poderoso Chefão e tal. Então você tem vários outros. Agora, por exemplo, tem um vilão, que no caso é o Norman Bates, lá do Psicose, né? E a gente tem ele, só que ele não é um vilão que se revela logo de cara, né? Ele é um vilão que você tem que ir acompanhando a investigação e tal. Vocês acham que ele perde em termos de horror ou ele ganha em termos de horror se você não souber quem é? Eu acho que não existe perda e ganho. Eu acho que existe como o roteiro lida com isso e a forma como o vilão é apresentado. No Psicose ele é apresentado de uma forma absolutamente genial.
né? Aliás, a maioria dos filmes do Hitchcock, se eu não me engano, tem vilões que são incertos, né? No início e tudo mais. Então eu acho que quando você faz isso, você tem o modelo, a questão da surpresa, né? Meu Deus, era esse cara, meu Deus, esse era o assassino, meu Deus, tudo isso que estava acontecendo era por causa desse filha da puta. E tem alguns vilões que desde o princípio são vilões. O grande problema nesse caso é de você não... Nos dois casos, na verdade. O grande problema é o roteiro não conseguir explicar o porquê eles são vilões e fazer com que eles sejam personagens rasos, baseados em preconceitos ou preconcepções. Do tipo... ele é malvado porque ele é o chefe do exército inimigo. Tá, mas só por isso? E aí, o que ele acredita? Porque ele faz isso, etc. Então, existem muitos desenhos, né, infantis que são assim, tipo, ele é malvado. Por quê? Porque ele tem uma cara feia, entendeu? Então isso é mais... Isso enfraquece. Mas você ter o vilão descoberto lá no final, ou o vilão desde o princípio, não, eu acho que não enfraquece nada. Simplesmente são formas diferentes. How about a lie? You wanna know how I got these scars? My father was a drinker and a fiend. And one night, he goes off crazier than usual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that. Not one bit. So, me watching, he takes the knife to her, laughing while he does it. He turns to me and he says, "Why so serious?" He comes at me with the knife. "Why so serious?" He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. And... why so serious? Além disso, a gente tem vilões que às vezes não são vilões racionais, né? Como a gente pode citar aqui, por exemplo, o T-Rex do Jurassic Park e o Tubarão, por exemplo, do filme Tubarão, né? Quer dizer, são dois vilões, aí a gente tem, são animais completamente irracionais, mas que na verdade estão ali para criar uma situação em que os heróis vão ter que enfrentar aquilo. O que vocês acham desse tipo de vilão? Um vilão que você acaba... assim, pelo menos eu não acho que você crie um asco daquele vilão, sabe? Tipo assim, o Tubarão, talvez ele dê um pouco mais de asco, porque ele sai devorando todo mundo que entra no mar praticamente, né? Agora o T-Rex é uma coisa um pouco mais de... ele tava preso, ele saiu, ele vai se alimentar e etc, né? O que vocês acham desse tipo de vilão, desses vilões que tenham esse ar, assim, até de uma certa forma inocente? Eu acho, pro contexto do podcast, pro que a gente tá discutindo, eu considero eles como vilões, mas eu não me espantaria e não seria totalmente contra alguém que argumentasse que eles são antagonistas e não vilões, já que eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas eu acho que são vilões porque eles fazem maldades, né? Eles matam pessoas ou eles atrapalham a vida de todo mundo, etc. E eu acho que se a gente parar pra pensar, não difere muito, assim. O que enriquece o cinema, principalmente no caso do Tubarão, é o fato de que você não vê o tempo inteiro, você não sabe como ele é, você demora pra perceber o que realmente tá acontecendo, você fica muito mais na expectativa do que vendo. O T-Rex também tem momentos de expectativa que ele não necessariamente aparece, que eu acho que é o que mais enriquece o filme enquanto cinema. Mas eu acho que em todos os casos você quer esse vilão ser exterminado. Em alguns casos pode até ser que você sinta um pouco de simpatia pelo vilão e queira que ele se torne bonzinho. Mas no caso do Tubarão e do T-Rex, por exemplo, não tem como, você quer que ele morra, né? Você fala, tomara que esses caras peguem e matem esse tubarão. Tomara que essa galera mate esse tiranossauro mala, sem braço, que não consegue se masturbar. Brincadeira. Não, God! Só uma piadinha. Você tá falando do Jô Soares? Meu Deus. E é esse que o Jô Soares nunca mais vai participar do podcast.
Cara, tô começando a pensar no Jô Soares, tiranossauro, mutante, assim, não esquece. Oh, hell no! Mas enfim, o fato é que é interessante ver como esses vilões, todos eles, assim, como tem várias facetas pra se ter um vilão. Então, se você tá pensando no roteiro de um filme, você sabe que você tem várias formas de atrapalhar a vida do seu protagonista, e isso é bem legal. E assim, eu acho que esses vilões, eles entram na mesma categoria, mais ou menos, né, de Predador, por exemplo, ou até mesmo do Alien, né, que são quase que animais, né. É óbvio que o Predador, ele tem um fator da consciência, daquela coisa de meio que, sei lá, vem pra dominar a Terra e tantos outros alienígenas que aparecem desse jeito. Mas são dois vilões que acabam ganhando uma força, né, nesse sentido, porque eles, de uma certa forma, ele acaba sendo meio que inocente, porque ele é colocado numa situação que, sei lá, que pra ele às vezes é natural. Por exemplo, o Alien, ele é um bicho, né, ele acaba saindo lá e quer devorar todo mundo, meio que de uma forma até predatória mesmo, né. Agora, no caso, por exemplo, do Predador, não. É um cara que vem pra cá e que quer caçar e que quer acabar com todo mundo e tal. E é até engraçado, porque naquela porcaria daquele filme do Alien vs Predador, eles tentam, de alguma maneira, manter os dois como vilões. Eu acho que no meio do filme eles percebem que aquilo ali não tá dando certo. E aí, não, precisamos que um deles seja um herói. E aí, tipo, do nada o Predador vira um herói, né? E não é um herói, então, quer dizer... Mas assim, são dois vilões que eu acho que tem esse peso, que tem, assim, passa por ali, conversa um pouco, sussurra, né? Com essa coisa do inocente. E é interessante que, se você for ver bem, tanto o Alien quanto o Predador são extraterrestres, né? Mas nenhum dos dois pode ser considerado, sei lá, um filme de terror. Porque o Alien eu classificaria como uma ficção científica. E o Predador é um filme de ação. E nenhum deles é terror. Porque quando a gente pensa num vilão, é fácil a gente começar a pensar em filme de terror mesmo. Aqueles vilões monstros, né? Eu não sei se é uma coisa até meio que óbvia, né? Um vilão de filme de terror, assim, você já associa uma coisa a outra. Eu acho que os vilões dos filmes de terror são um pouco mais marcantes por várias características e tal, porque eles matam as pessoas de forma mais sanguinolenta e tudo mais. Mas, acima de tudo, uma coisa que eu gosto de pensar e que eu acho que é importante é a gente entender esses vilões. No caso do Alien, por exemplo, ele é um extraterrestre que está tentando sobreviver, acima de tudo. Tipo, ele quer viver, ele é um bicho, né? O Predador, se for ver bem, faz basicamente o que o ser humano talvez um dia vá fazer com algum planeta, se um dia descobrirem vida em um planeta. Chegar lá e querer dominar tudo, querer conquistar e foda-se o mundo e eu vou matar essa galera aqui porque eu quero morar aqui, sei lá, eu tô viajando um pouco, mas eu acho que acima de tudo a gente precisa entender, tipo, quem é esse vilão, por que ele tá fazendo isso. Se você entende, mesmo que você não concorde, né, eu duvido que alguém concorde com o personagem do Ralph Fiennes da lista de Schindler, né, e se você concorda, você não precisa mais ouvir esse podcast. Faz voar e quer chupeta! Eu acho que, entendendo isso, a gente começa a compreender esse vilão, e isso, obviamente, é muito melhor do que ver simplesmente alguém matando gente. Não adianta pra nada, não serve pra nada. Então, eu acho que acima disso, você tem esse fator do roteiro, né? Que é justamente você introduzir o vilão de uma maneira que você entenda a existência dele e como que ele é como ele é o causador do conflito daquele herói. Até, assim, cara, tá me vindo recorrente na cabeça aquele filme Monster, com a Charlize Theron, né? Em que ela é uma vilã, mas o filme, na verdade, é um filme biográfico que conta a história de uma mulher que era uma assassina, mas você começa a entender toda a decorrência de por que ela se torna uma assassina. Então tem determinados momentos que sim, você fica achando ela uma personagem ruim, uma vilã, você acha que ela tá fazendo a coisa errada e tal, mas ao mesmo tempo você também entende a motivação dela e você fala, puta, essa mulher chegou onde tá porque ela não teve oportunidade, porque ela era rejeitada, porque ela tinha
uma série de problemas assim. Ela era uma prostituta, foi abusada e teve uma série de motivações que a tornaram uma vilã. E eu acho que ela é mesmo sendo um filme biográfico, você tem ali uma personagem que ela parte para essa coisa da maldade, né? Porque a partir do momento que ela entende que é mais fácil ela exterminar um possível cliente do que ela dá pro cara, por exemplo, ela se torna uma assassina, e naquele momento ela se torna uma vilã, mas não necessariamente é uma vilã que a gente sente essa pressão de sei lá, que ela precisa ser exterminada, ou ela precisam acabar com esse mal no mundo como tantos outros vilões. Agora, eu acho até que, como o Dani falou no começo, que a gente tem que entender essa parte do antagonista e do vilão, né? Mas são duas coisas que se misturam um pouco, porque é difícil você falar, por exemplo, um vilão que fez muito sucesso nos anos 90, por exemplo, é o Furacão do Twister, entendeu? Porra, eu adorava aquele filme. Cara, pra mim era o Furacão é um personagem, é um antagonista e que precisava ser eliminado, porque ele vinha pra destruir com tudo. Então, tipo, eu tinha ali um personagem que eu não gostava, entendeu? Mas o filme era tão bem amarrado e tinha toda essa coisa da construção e tal, que você acaba, tipo, entendendo melhor, né, o antagonista ou o vilão, sei lá. E no caso de biografias, ou de, independente de ser biografias, mas filmes que mergulham na vida de um determinado personagem, e esse personagem pode muito bem ser do mal, como a gente diz, né, ser um vilão, o essencial, o importante, o que a gente quer ver é como essa história vai se desenrolar, o que vai acontecer com essa pessoa. Provavelmente tem algum herói, né, o policial, sei lá, o juiz que condenou a pessoa, não sei, que é a pessoa que tá atrás desse vilão, mas o que a gente quer ver, e daí sim é enriquecedor, é porque o personagem, a gente vê o personagem, a gente entende um pouco, né? Então a gente vê a Charlize Theron no Monster, a gente fala assim, não, ela sofreu, ela vive num ambiente muito violento, ela precisa disso pra se defender, mas claro que ela é uma pessoa malvada, né? Nem todo mundo que cresceu nessa situação comete isso que ela cometeu e faz o que ela fez, mas a gente quer simplesmente mergulhar nesse personagem e compreender. Então é um vilão que protagoniza e que você realmente não, sei lá, você em nenhum momento você deve falar assim, nossa, mate a Charlize Theron nesse filme porque ela vai matar o motorista bêbado que tá tentando fazer sexo com uma prostituta e que eu gosto tanto dele. Mal conheço esse cara, já considero pacas, entendeu? Você não fala isso, então é por aí. Henrique, tem algum outro vilão que você gostaria aqui de trazer pra mesa pra gente discutir sobre ele, ou não? Você já acabou sua lista toda que você despachou logo nos 15 primeiros minutos de podcast? Nem falei, só falei de 3 atores, vai ser muito revoltado. Cara, que é um vilão do mal, assim, que tipo, não tem muita história, e ele simplesmente é ruim e mata de formas escabrosas. Anton, que é o personagem Onde os Fracos Não Têm Vez, ou No Country for the Old Man. Cara, é um cara, ele é o Javier Bardem, ele tem um cabelo escorrido assim, esquisito pra caramba, e ele usa arma de fogo, e geralmente ele mata com aquelas armas de pressão que se usa pra matar gado, né, pra fazer comida, carne e tal. Tipo, ele chega, escolha cara ou coroa, ele joga a moeda, se cai cara, você passa a informação que ele quer e ele vai embora, se cai coroa, ele te dá um tiro e acabou, fim de papo. E é ele, perseguindo lá o personagem do Tommy Lee Jones. E, cara, é basicamente isso. É um cara simplesmente ruim. É um assassino impiedoso, né? E ele é um puta de um vilão de um filme muito bom, assim. É um vilão que eu tava pensando, assim, tem que falar. Esse vilão eu acho muito legal também, do Onde os Fracos Não Têm Vez. E eu acho que ele tem um fator que deixa ele um pouco mais até horripilante, assim, que é aquela frieza dele, né? E o fato dele ser um cara que, é um cara que parece um cara que tá andando aí na rua, em qualquer canto, em qualquer lugar, entendeu? E ele dá essa impressão de, eu posso encontrar ele, se eu encontrar, e aí, entendeu? O que eu vou fazer? Que é um pouco daquele fator, daquela frieza lá, que a gente pode dizer até que eles beberam um pouco da fonte justamente do Hannibal Lecter, né? Que é um cara que
que tinha também essa coisa da frieza e tal, e um cara que meio que, tipo, se alimenta daquela maldade dele. E o Javier Bardem é um cara foda, né? É um puta ator, e eu acho que ele tem essa questão de conseguir se adequar a muitos personagens de uma forma fácil, assim. E, cara, não tem jeito. Eu acho que o vilão, ele ganha muito mais peso quando você consegue trazer a ele até esse fator humano, que ele te conecta, né, com aquele cara, assim. Você olha e fala, cara, esse cara pode estar em qualquer esquina, entendeu? But you see, Paul, it's all okay. Last night it came so clear. I realize you just need more time. Eventually, you'll come to accept the idea of being here. Paul, do you know about the early days at the Kimberley Diamond Mines? Do you know what they did to the native workers who stole diamonds? Don't worry, they didn't kill them. That would be like junking a Mercedes just because it had a broken spring. No, if they caught them, they had to make sure they could go on working. But they also had to make sure they could never run away. The operation was called hobbling. Annie, whatever you're thinking about doing, please don't do it. Annie, for God's... Shh, darling. Trust me. God's sake. It's for the best. Annie, please! Almost done. Just one more. E é interessante como o próprio limite entre vilão e herói, mocinho, bandido, muitas vezes a gente vem colocando em xeque, né? Assim, existem possibilidades de você trabalhar num filme com um herói que tem nuances de vilão, com um vilão que de repente tem algo de heróico nele. Porque eu acho que o que está acontecendo cada vez mais no cinema e no audiovisual como um todo, ele está cada vez mais representando a vida real. E na vida real a gente não tem vilão e mocinho, né? Assim, ele é mocinho, ele não sei o quê. A FIFA só faz estádio superfaturado. Não é assim, as coisas infelizmente não são tão simples assim. Então, e eu gosto muito das teorias lá do Bauman, né? Eu já devo ter comentado sobre ele, que fala da liquidez, porque os limites entre mocinho e bandido são líquidos. Você acha que um cara é mocinho ou é um grande herói, você vai descobrir, ele, sabe, cometeu atrocidades ou fez coisas muito ruins porque ele precisava, né? E eu acho que, sem querer fugir do cinema, mas já fugindo do cinema, eu acho que seria interessante a gente citar aqui, para quem assistiu, e de nós aqui, todos nós assistimos, a série do Breaking Bad, né? Que começa fazendo você acreditar que o cara, que na série toda, né, se você encarar ela como um filme, por exemplo, ela começa fazendo você acreditar que é um mocinho, só depois você vai se tocar que, é um vilão, é um verdadeiro filho da puta esse cara, mas eu adoro esse cara, eu quero que ele se dê bem, e sei lá, é muito legal isso e tal. Então aí tem a questão de se divertir com o vilão, tem a questão de você ter os limites líquidos, em momentos ele é heróico, ele salva muita gente, ajuda muita gente, mas é vilão, mas faz mal, mas mata outras pessoas, mas causa males na sociedade onde ele vive, etc, etc, etc. Então eu acho muito interessante a gente pensar nisso, assim, cada vez mais acho que a gente vai ver filmes em que vilões e mocinhos se misturam, em que o herói e o anti-herói talvez não sejam tão diferentes uns dos outros, entendeu? Agora, o vilão, no caso que a gente torce no Breaking Bad, é um vilão que ele é construído em um filme de, sei lá, tinha 10 episódios, por exemplo, ou uma temporada que na verdade tinha muito mais, né? Então, assim, se a gente pegar 15 episódios por temporada, só pra arredondar, você pega um seriado que tem isso, você vê a construção de um vilão, de um personagem em praticamente, sei lá, 400 horas de filme, entendeu? Porque era um filme inteiro que você vê desde o cara sendo mocinho e todas as situações que vão corrompendo ele até ele chegar a ser um vilão como ele é, né? E é muito difícil pro cinema em si trazer esse
peso desse vilão. Por isso que você vê, quando você vê um Hannibal Lecter, você vê esse Hannibal Lecter, ele ganha mais peso quando você começa a ver um filme, 2 filmes, 3 filmes dele. O Darth Vader, você vê um filme, 2 filmes, 3 filmes dele. Porque eles precisam de tempo pra conservar, né? O vilão, ele é quase que um vinho, assim. Você vai degustando ele, vai vendo o quanto ele é ruim, o quanto ele apresenta essa maldade dele. E eu acho que esse que é o charme do vilão. É que o limite entre ele ser um cara bom e o cara ruim é justamente ele ir se corrompendo com aquela maldade de uma maneira que você percebe que não tem volta, entendeu? Que o cara, seja pela vontade dele de querer alguma coisa, tipo, tem vilões no cinema que o cara pega e fala, meu, eu tô fazendo isso pela minha pátria, porque eu quero que a minha pátria não sei o quê. E o cara tem a motivação dele, mas ele foi se corrompendo, né? Daí no discurso desses vilões, você vê que o cara era... Quando ele era pequeno, quando ele não sei o quê, quando a esposa morreu, ele sempre tem um gatilho que faz com que ele se torne aquele vilão denso que ele se tornou. Então eu acho que esse que é o grande charme desses vilões, é entender um pouco da onde ele veio, né? Como que ele se tornou aquilo. E o Breaking Bad, ele tem essa vantagem de ter sido um seriado que foi mostrando pra gente de pouco em pouco que no final você fala, cara, eu torci esse tempo todo pra um filho da puta que deveria ter morrido há 5 temporadas atrás, ele não morreu, desgraçado, entendeu? Então tem um pouco disso. A gente tava falando de atores e tal, eu acho que dentro daquela coisa que, até dessa coisa de misturar um pouco o herói com o vilão, o que vocês acham do Travis Binkle, né? O cara do Taxi Driver, né? Vocês consideram ele um vilão, um bom vilão, ou vocês acham que não, que ele é só um herói com conceitos deturpados? Acho que ele é um herói com conceitos deturpados, cara, porque no final das contas, sei lá, ele tem aqueles problemas dele, da solidão, ele não sabe bem se relacionar com as pessoas, mas no final das contas ele vai lá pra proteger a personagem da Jodie Foster, mata o cafetão, mata os outros caras. Tipo, ele faz uma boa ação, né? Eu não consideraria ele um vilão, talvez seja um exemplo clássico de anti-herói. Exatamente, eu acho que ele é o que a gente chamaria de anti-herói, que pra mim, eu enxergo como assim, o anti-herói basicamente é um herói com nuances de vilão, então ele tem essas características, mas realmente ele é um anti-herói. Agora, dos últimos vilões que saíram no cinema, eu acho que o mais forte até que ganhou aí, sei lá, subiu muito no ranking dos vilões de cinema e tal, foi o Coringa do Heath Ledger, né? A gente, olhando pra esse Coringa, a gente sabe que o Heath Ledger foi lá, olhou os filmes antigos do Batman, leu as HQs, que tem um monte de informação sobre a personalidade do Coringa e tal, e ele acabou bebendo muito dessa fonte quando ele construiu o seu próprio Coringa. Inclusive lá, quando a gente olha aquele Coringa que foi tão bem feito pelo Jack Nicholson. Aí entra 2 pontos que eu acho legal a gente discutir aqui. O primeiro é justamente essa construção do vilão. O Jack Nicholson deu uma declaração que quando ele estava construindo o Coringa dele lá atrás, chegou um momento que ele falou assim, não, chega, eu tô estudando demais, eu tô ficando maluco já, eu tô entrando muito nessa pilha desse vilão aqui e tal, que é um cara muito louco, que é um cara sádico e tal. Vou parar, cheguei no meu limite e vou terminar com isso. Dizem as más línguas que o Heath Ledger acabou morrendo muito também por conta disso, que dele ter ido fundo demais na história do Coringa, e isso acabou deixando ele depressivo em vários momentos e tal. E aí o cara, sei lá, se drogou e morreu lá de um jeito muito trágico e tal. Mas que teve esse fator do vilão, né? O vilão como sendo um dos fatores ali, um dos pontos
que acabaram contribuindo para aquela solidão, para aquela tristeza do Heath Ledger. O Coringa é um vilão de qualquer jeito. A gente não tem como negar que o Coringa é um vilão. E talvez ele seja um vilão tão forte nessa linha de personagens de super-herói, tão forte quanto o Hannibal Lecter, né? Mas e aí? Esse cara, esse vilão, qual que é desse Coringa do Heath Ledger, assim? A força dele, é óbvio que ele tá envolvido por toda a parte de HQ e do super-herói, mas o que vocês acham que abrilhanta a atuação do Heath Ledger, do Jack Nicholson dentro desse personagem? Assim, o que esse personagem tem que transforma ele em um vilão tão marcante para quadrinho, pro cinema, enfim? Pra mim, acho que os trejeitos dele, cara, tudo, a forma de andar, a forma que ele se porta, a voz, tudo é estranho, sabe? Ele causa estranheza, assim, na tela. Desde aquela primeira cena, a hora que ele tira a máscara lá na cena do assalto ao banco, ele já dá uma... se incomoda com ele, assim. E a gente sabe que ele só tem aquelas cicatrizes na bochecha, que foi a ideia do Heath Ledger, de falar, não vamos fazer que seja um desenho ou alguma deformação completa. Vamos fazer, que é um corte mesmo. E na cena lá do funeral do comissário Loeb, que aparece o Coringa sem a maquiagem, você vê que, tipo, que ele usa a maquiagem pra causar terror. Mas ele sabe também agir sem a maquiagem. E tudo nele é caótico, e ele acha que ele pode deturpar o mundo, assim. Então, pro personagem, isso é legal. Só que eu acho que o que causou, o que deixou tão abrilhantada a atuação é isso, é a voz, é o jeito de andar, é tipo, ele tem uns surtos, assim, de zoeira, assim, de felicidade. Tipo, a hora que o Batman tá caído, um cara tenta tirar a máscara, aí ele toma um choque, daí ele começa, tipo, a rachar de rir, pula em cima do cara, sabe? Ele é completamente insano. Isso que eu acho que pro ator interpretar tudo isso deve ter, sei lá, pode ter sobrecarregado também. E do ponto de vista dos vilões de filmes de super-heróis, heróis em quadrinhos, o Coringa, ele é um dos poucos, ou talvez o único, que seja completamente insano e que não tem um objetivo final, né? Assim, o objetivo da maioria desses vilões é conquistar o mundo, destruir as esferas do dragão, detonar com a cidade porque vai começar uma nova era do blá blá. Sempre tem alguma coisa assim. O Coringa não, o Coringa ele quer se divertir, ele quer ver o circo pegar fogo, ele quer roubar e não tá nem aí pra ter o dinheiro de volta, ele quer criar caos, ele é sem noção, ele é louco. E tem até um pouco de pano de fundo, você entende o porquê, né, ele teve uma infância traumática e tudo mais. Então eu acho que é muito isso, assim, é o que move o Coringa não é um objetivo final, ele não tem um objetivo final. Ele não tem medo da morte, ele não tem, se ele morrer, ele não vai estar nem aí, eu acho, né? É como eu vejo o Coringa. Então, eu acho que isso é interessante, é o mais interessante no personagem, e é o que o Heath Ledger conseguiu fazer com maestria, porque ele consegue dar essa carga de insanidade total, e que, claro, o Anthony Hopkins consegue fazer como Hannibal Lecter, que essencialmente também é mais ou menos isso, é simplesmente um cara louco. Quem é? Quem é, mano? Vai vir pra mim. Então, nega. Porra, Dadinho. Chega assim na minha boca, meu amigo. Quem falou que a boca é tua, rapaz? Quem falou que a boca é tua, cara? Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. O nome dele é Zé Pequeno, tá entendendo? E tu vai cair, filha da puta. Não, mata não, que ele já entendeu. Não, neguinho? A gente tá falando de muitos vilões, né? Vou falar de uma vilã aqui que é bem legal. Personagem da Kate Bates no filme Louca Obsessão, que por sua vez é baseado num livro do Stephen King chamado Angústia. Na história do filme, assim, é um escritor que ele tem um acidente de carro e uma enfermeira é que acolhe ele na casa dela e tá tendo uma nevasca. E ela, tipo, ela ama os livros dele, é obcecada. E aí ela quer manter o cara preso pra ser a primeira pessoa a ler
o novo livro dele e tal. Meu, ela é, tipo, muito doida, assim, sabe? Aí, tipo, tem uma hora que ele melhora um pouco, ele tenta fugir, daí ela pega, tipo, uma marreta, ela bate, assim, na canela dele, quebra os pés dele, sabe? Pra ele não ter como fugir. Depois, tipo, ela pega uma arma, ela põe 2 balas, ela fala, não, agora a gente vai ficar bem, eu vou dar um tiro em você, eu dou um tiro em mim, vai ser um final perfeito. Cara, é um filme assim, tipo, ele é antigo, ele é de 92, ele tem 12 anos. 12 não, ele tem 22 anos já. Mas ele é muito, muito, muito bom esse filme. Chama Louca Obsessão. E me parece até um pouco voltado para aquela coisa do terror, né? Que você até comentou antes. Que às vezes quando você para pra pensar em um vilão, você lembra dos filmes de terror. Isso daí tem essa coisa dessa obsessão e tal, que é um pouco uma coisa assim, tipo, aterrorizante e tal, né? Agora, os filmes de terror, eu acho que o vilão, ele perde, na verdade, no elemento surpresa, né? Porque quando você vai ver um filme de terror, você já tá meio que propício a que, porra, vai aparecer um vilão que vai matar todo mundo e esse cara vai ser foda. Tipo Freddy Krueger ou Jason, ou sei lá, esses daí. Por isso, talvez, quando você vai procurar os filmes, né, que são, sei lá, os filmes mais fortes, alguma coisa assim, né, em termos de vilão, os filmes que se destacam com seus vilões são dramas, são suspenses e tal, porque o vilão, ele é revelado, ele vai sendo revelado, né, você começa a entender um pouco mais o vilão, não aquele vilão clássico, tipo, um contra o outro, e daí você já tem lá o vilão, você fala, não, esse cara vai matar todo mundo e pronto, e não precisa de motivação nem nada, né? Aí, esse caso da Louca Obsessão, ele ganha nesse fator, porque ele é, na verdade, um suspense, né? Ele não chega a ser um terror. E você acaba começando o filme e você entende primeiro que a mulher é uma... Ah, não, ela tá ali pra ajudar e tal. Aí depois você vai falando, não, ela tá ali pra ajudar o caralho, ela é louca essa mulher, né? Dani, tem algum vilão que você gostaria de destacar, assim, da sua listinha que você fez? Não? Nazaré Tedesco, mas esse é pro podcast do Novelação. Brincadeira. Please tell me, how much is enough? Eu não tô Ave Maria, mas tô cheio de graça aqui. Eu gosto muito do Norman Bates no Psicose. Eu acho que ele tem pouco tempo de tela, se for ver bem, né, pro tempo do filme, pra forma como ele é desenvolvido. Ele é mostrado meio que bem aos poucos e tal. E no final você consegue... Você tava falando até, Rafa, da questão de que as séries ou os filmes, que são vários, tem muito tempo para se alongar sobre os personagens em geral. No caso do Psicose, só na expressão dele e em pequenas informações, você já sente toda uma carga importantíssima para ele. E ele tem um olhar que pouquíssimos atores conseguem fazer, fora toda a questão da direção do Hitchcock, que não tem muito o que comentar. Então eu colocaria ele como um dos vilões que mais me surpreenderam e tal. E eu acho que a gente também não pode deixar de dar uma passadinha no cinema brasileiro e falar do Dadinho / Zé Pequeno, né? Que eu acho que é um dos grandes vilões do cinema brasileiro. Tem uma das falas mais famosas do cinema brasileiro, talvez a mais repetida por aí, e que tem uma construção sensacional. Você tem ele desde pequeno já com uma violência latente, aí ele fica mais velho e ganha todo aquele poder, aquela violência que, enfim, que vai causar mal pra tanta gente, ele vai matar tanta gente. Então eu acho que é um vilão também que tem respeito, merece respeito. No Tropa de Elite a gente não tem um vilão, né? Apesar dele falar que, tipo, o vilão é, sei lá, o governo, sei lá. No segundo Tropa de Elite, o vilão é o sistema, né? É o sistema. Aliás, o sistema é o vilão de muita repartição pública, né? Caiu o sistema. O sistema não está, tipo, né? Sei lá, o sistema... Muito louco isso. Mas assim, no primeiro, talvez a gente possa colocar o Baiano, né? Na cara não, e no fim é na cara, e daí o Baiano morre com o tiro na cara. Então o Baiano talvez seja o grande vilão do primeiro Tropa de Elite. Acho que a gente já passou, né, um pouco por todos os tipos de vilão. A gente já falou de animal, já falou de caras psicóticos, já falou de super-herói e tal. Um dos problemas que eu vejo na maioria dos filmes que tentam introduzir um vilão é justamente essa
falta de construção, né? Acho que a gente pode concluir com esse podcast que os vilões, eles acabam se abrilhantando, logicamente por conta do roteiro, mas eles também ganham muita força com o ator que o faz, né? Quer dizer, a mão do ator ali, a interpretação do ator é muito importante para a construção daquele vilão. E a gente pode dizer também que outro fator que deixa um vilão tão forte é justamente como ele acaba se tornando aquilo, né? Então a gente consegue entender todo o caminhar daquele vilão. Uma última vilã que eu acho que é legal a gente falar, porque a gente falou uma vilã só de um filme que talvez as pessoas não tenham assistido. Queria ver se vocês concordam comigo. Vocês consideram a Sharon Stone lá em Atração Fatal lá uma vilã considerável, assim? Pelo que eu lembro, sim. Talvez não seja uma das vilãs mais memoráveis do cinema. Mas você falou em vilã... Bom, enfim, a Sharon Stone, sim, é uma vilã. Talvez não, né, das melhores. Mas você falou em vilã, eu lembrei da mulher que eu esqueci o nome, que é a bruxa maluca da Pequena Sereia. É desenho, mas ela é uma vilã bem interessante, bem construída, eu acho. É a Úrsula. Isso mesmo, Úrsula. E ela, enfim, é uma vilã, eu acho que importante. Entre vilãs mulheres, a gente, infelizmente, não lembra de tantas, mas talvez seja uma das mais importantes, viu? Mesmo sendo animação, eu acho que ela é bem interessante. É verdade, a gente quase acabou esse podcast sem falar dos desenhos animados, né? Porque são... desenhos animados e animação, enfim, são um lugar onde o vilão prevalece de uma forma muito forte, né? Tem aí um dos vilões que a gente, pelo menos eu considero um dos melhores vilões, tá lá em A Bela e a Fera, que na verdade não é a Fera, né? Na verdade o vilão da Bela e a Fera é aquele outro cara lá que vai pra matar a Fera, né? Exatamente. No A Bela e a Fera você já tem um pouco da desconstrução de que o vilão é o monstro, né? E tem outra coisa muito interessante que conversa até com essa questão que eu falei da liquidez, de como as coisas vão se misturando, que é o Meu Malvado Favorito, que é uma animação, porque a animação é mais difícil de você desconstruir isso, eu acho. Ela carrega um pouco aquela coisa do clichê, né, de o herói é sempre bonzinho, o vilão às vezes nem tem muita motivação, ele simplesmente é um vilão. Mas claro que tem muitas animações muito bem feitas com vilões muito bem caracterizados. Mas o Meu Malvado Favorito já trabalha com essa liquidez, já é um vilão que depois se torna bonzinho e que tem essa, de uma forma infantil, mas muito bem construída, ele é um pouco dessa mistura. Ele no começo ele é malvado e tudo mais. Então, e o próprio nome, né, meu Malvado Favorito, já pressupõe essa brincadeira com o que é o vilão e quais os limites do vilão e do mocinho, do vilão e do protagonista que está sendo atrapalhado, do anti-herói, isso que a gente está falando. Então a gente está meio que jogando muita coisa só para lembrar de filmes bons que talvez a gente precise rever, só para lembrar de características legais, só para lembrar de exemplos importantes do cinema, para que a gente possa pensar na hora de ver um filme e analisar, peraí, esse cara é vilão, é anti-herói, não é? Quais são os limites entre um e outro? O que ele faz que é bacana? O que ele faz que merece ser feito? O que ele faz que não deve ser feito? Como eu analiso esse personagem, quais as motivações dele. Isso que é importante da gente pensar quando a gente assiste a um filme, né? Perfeito. Então, se você tem algum vilão que você gosta, aquele vilão que você acha que é o melhor de todos os tempos e por aí vai, manda pra gente aqui no contato@cinemação.com, comenta o que você achou aí desse podcast, o que você acha que vilões que faltaram a gente falar aqui, e não deixa de assistir esses principais filmes que a gente falou com esses vilões que são tão emblemáticos, como por exemplo lá o Hannibal Lecter em Um Silêncio dos Inocentes, o Norman Bates em Psicose, Darth Vader em Guerra nas Estrelas e por aí vai, tantos outros, o Coringa no próprio Batman, né, que saiu, tanto do Jack Nicholson quanto o do Heath Ledger são dois ótimos vilões, e por aí vai, né? Tantos outros, Lista de Schindler, como a gente falou e tal, que às vezes são vilões que acabam trazendo pra gente até um pouco da realidade, né? Porque independente da gente ver os filmes, que temos vários filmes de ficção, a gente também convive aí com muito
muitos mesmo vilões na vida real. Então o cinema acaba trazendo pra gente também quem foram essas pessoas que se portaram como vilões na vida de tantas outras pessoas. Manda então seu recado, manda aí qual que foi o vilão que te arrepiou a espinha nos últimos filmes. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 92, e hoje conversamos sobre vilões. Falamos vários vilões, as características dos vilões, como se constrói um vilão, qual a importância do vilão e por aí vai. Falamos tudo e mais um pouco sobre vilão. Faltou alguma coisa que vocês queiram dizer nesse trechinho, de finalzinho, tipo aquele final quando você tá virando doce de leite assim e sopra aquele resto dentro da vasilha e você arrasta com a colher. Vocês têm algum arraste pra fazer com a colher, não? 5 letras. Jason. Tudo bem que eu falei do Jason antes, né, durante o podcast, e falei também lá do Fred Krueger. E você, como uma pessoa que presta atenção a tudo que todo mundo fala, né, resolveu falar Jason agora. Mas é o melhor dos de terror. A gente não falou tanto assim, terror, slasher, né? Mas, meu, é o Jason, cara, o melhor. Vou sair, acabando de gravar, vou assistir sexta-feira 13. Muito bem. Então, chegamos ao final de mais um podcast 92. Estamos chegando aí no 100. Finalmente já temos algumas coisas definidas para o 100. Vamos entrar em contato com algumas pessoas. Fiquem espertos em todas as nossas redes sociais, porque a gente vai convocar nossos ouvintes para o episódio 100, que eu acho que vai ser um episódio muito legal. Dani e Henrique, muito obrigado pela presença de vocês em mais um podcast, e vamos caminhando para o 100º podcast. Mas antes do 100º tem o 93 que está imperdível, não perca, só aguarde, apenas aguarde, simplesmente aguarde. Valeu Rafa, valeu Henrique, valeu todo mundo que está ouvindo e até a próxima. Valeu Rafa, valeu Dani, e não importa o que os outros digam, eu não sou seu pai. O podcast Cinemação número 92 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação. E quem não leu, leia lá. O texto é bem interessante, tem umas coisas muito engraçadas dela, né? Tipo, tomar sol na vagina. Super legal. Acho que as mulheres todas deviam tomar sol na vagina. Por um momento eu entendi sol na vagina. Daí eu, caraca, remédio, remédio no sol. Novalgina. Você já zoou alguém? É super legal zoar alguém. A pessoa fala assim, eu preciso tomar remédio. Que remédio você tá tomando? Aí a pessoa fala assim, Novalgina. Tá tomando remédio Novalgina. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.